Beatriz Moreira nunca imaginou que sua vida viraria de cabeça para baixo por causa de um corgi gordo e teimoso. Mas ali estava ela no meio do Hyde Park, em um sábado chuvoso de outubro, correndo feito louca atrás de um cachorro que claramente tinha comido além da conta, e agora estava engasgado com algo que parecia ser metade de um pretzel gigante. O evento de caridade estava lotado. Tendas brancas tremulavam ao vento, uma banda tocava jazz suave, gente elegante desfilava com chapéus que pareciam ter saído de um catálogo de Como Parecer Ridículo com Classe. Bia, como todo mundo a chamava desde criança, tinha ido apenas porque sua amiga Lúcia a arrastara para fora do apartamento minúsculo em Brixton, prometendo salgadinhos grátis e a chance remota de conhecer gente bonita e possivelmente solteira. O que ela definitivamente não esperava era que o corgi de alguém muito importante começasse a sufocar bem na frente do palco principal, cercado por seguranças de terno preto e fones de ouvido. Instinto, puro instinto de veterinária. Bia largou seu copo de suco de laranja em cima de uma mesa qualquer. Pulou a cerca de segurança antes que qualquer um dos grandalhões pudesse sequer processar o que estava acontecendo e pegou o cachorro no colo. Ele estava ficando roxo, os olhinhos arregalados em pânico canino, a língua para fora, e ela não pensou duas vezes. Manobra de Heimlich canina. 1, 2, 3 vezes com pressão controlada, mas firme. E pronto. Um pedaço enorme de pretzel voou pelo ar, como um projétil molhado e nojento, aterrissando nos sapatos de verniz de alguém que provavelmente pagou mais neles do que Bia ganhava em um mês. O corgi tossiu dramaticamente. Respirou fundo com um chiado, e então lambeu o rosto dela com gratidão babada e pegajosa. Bia segurou o pequeno corpo rechonchudo contra o peito, sentindo o coração dele voltando ao ritmo normal, e suspirou, aliviada. O silêncio ao redor durou exatos 3 segundos. Depois aplausos, câmeras, flashes por todo lado, explodindo como estrelas. Bia levantou a cabeça, ainda com o cachorro agarrado a ela como um bebê peludo, e percebeu que estava sendo filmada por pelo menos 20 celulares erguidos, 3 câmeras profissionais com lentes enormes, e o que parecia ser uma equipe de televisão completa. E então, ela viu a placa dourada ao lado do canil próximo ao palco principal. Corgis reais. Propriedade exclusiva da família real britânica. Merda. Merda grande. O que se seguiu foi um borrão surreal de cores e vozes. Seguranças apareceram do nada, cercando-a, fazendo perguntas em inglês britânico tão carregado que ela mal conseguia entender. Alguém tentou pegar o cachorro de volta, mas ele rosnou levemente e se agarrou mais forte a Bia, como se dissesse claramente: "Essa humana me salvou, ela é minha agora." Bia explicou em seu inglês com sotaque brasileiro, impossível de esconder, que ela era veterinária, que o cachorro estava bem agora, que ele precisava de observação, mas provavelmente ficaria ótimo, e que, por favor, alguém podia devolver seu suco de laranja que tinha custado 5 libras absurdas. Uma mulher loira, elegante, de óculos escuros enormes e postura de quem estava acostumada a resolver problemas, aproximou-se. "Sou Philippa Hastings, assessora de imprensa da família real. Você acabou de salvar Winston, o corgi favorito de Sua Majestade. Precisamos de suas informações, por favor." Bia piscou, ainda processando. "Winston? O cachorro tem nome de primeiro-ministro?" Philippa não sorriu, mas havia um brilho divertido nos olhos dela. "Entre outros. Venha comigo, por favor." No dia seguinte, Bia acordou famosa. Brasileira salva corgi real em ato heróico estava em todos os tabloides. Tinha até memes. O melhor mostrava ela com uma capa de super-herói vermelha esvoaçante, com a legenda "Supervet, salvando a realeza, um cachorro de cada vez." Outro mostrava Winston com óculos escuros e a frase "Esse é meu segurança pessoal agora." O Twitter britânico tinha enlouquecido. Ela ganhou 50 mil seguidores da noite para o dia. Lúcia quase morreu de rir
quando viu. Bia, você é uma sensação. Olha isso. Tem gente fazendo petição online para você ganhar cidadania britânica. Bia quase morreu de vergonha, escondendo o rosto nas mãos. Eu só fiz meu trabalho. Qualquer veterinário teria feito o mesmo. Sim, mas você fez com estilo. E aquele salto sobre a cerca? Olímpico. 3 dias depois, quando Bia já estava quase esquecendo o episódio inteiro e voltando à sua rotina normal, na pequena clínica veterinária, onde trabalhava no East End. Chegou o convite que mudaria tudo, um envelope cor de creme. Papel tão grosso que parecia papelão de luxo, com o brasão real estampado em dourado reluzente no canto superior. Bia o pegou na caixa de correio com mãos tremendo ligeiramente. Lá dentro, um cartão manuscrito em caligrafia tão perfeita que parecia fonte de computador convidava Doutora Beatriz Moreira para um chá da tarde no Palácio de Kensington na próxima quinta-feira, às 15 horas precisas. Assinado em tinta azul marinho pela própria secretária particular da família real. Bia leu 3 vezes, depois 4. Depois ligou para a mãe no Brasil, gritando em português rápido e histérico que ou estava sonhando, ou alguém estava pregando uma peça muito, muito elaborada nela, ou ela tinha de fato sido convidada para tomar chá com a realeza britânica. Minha filha, você salvou o cachorro da rainha. Sua mãe gritou de volta, igualmente histérica. Claro que te convidaram, vai! Usa aquele vestido azul que a tia Marisa te deu. Mãe! Esse vestido tem lantejoulas demais. Você vai tomar chá com a família real, Beatriz. Não existe lantejoulas demais, mas era real. Muito assustadoramente real. E quando quinta-feira chegou e Bia se viu diante dos portões dourados de Kensington, vestindo o único vestido que tinha, que era remotamente apropriado. Azul marinho simples, sem lantejoulas, que ela tinha comprado em promoção na Zara, suas pernas quase cederam. Foi recebida por Filipa, que desta vez estava sem óculos escuros e sorria como se estivesse recebendo uma sobrinha favorita. Doutora Moreira! Que prazer vê-la novamente. Por favor, venha comigo. Os corredores do palácio eram exatamente como Bia imaginava de filmes. Altíssimos, forrados de quadros que provavelmente valiam mais que seu país natal inteiro. Chão de mármore tão polido que refletia tudo. Filipa a guiou por escadas, viradas, mais corredores, até uma sala de estar menor, embora menor. Fosse relativo quando os tetos tinham 5 metros de altura e havia um lustre de cristal pendurado no centro. Família real está extremamente grata pelo que você fez, disse Filipa, indicando para Bia sentar em uma poltrona estofada, que era tão confortável que parecia abraço. Winston está perfeitamente bem, graças a você. E sua história capturou a imaginação do público de uma forma que raramente vemos. Bia sentou na ponta da poltrona, rígida. Eu só fiz o que qualquer pessoa teria feito. Não, querida. A maioria das pessoas teria ficado parada, filmando com o celular. Você agiu. E foi esse tipo de ação autêntica, corajosa e genuína que nos leva ao motivo deste convite. Filipa cruzou as mãos elegantemente no colo. Temos uma proposta um pouco inusitada para você. Bia sentiu o estômago apertar de nervosismo. Inusitada como? Filipa pegou uma pasta de couro marrom de cima da mesa de centro. A família real está lançando uma campanha focada em bem-estar animal. Queremos modernizar nossa imagem, conectar com o público mais jovem, mostrar que nos importamos genuinamente com causas importantes e atuais. Proteção animal, adoções responsáveis, combate ao abandono. E você, doutora Moreira, tornou-se uma sensação nas redes sociais e na mídia tradicional. As pessoas adoram você. Você é vista como autêntica, corajosa, carismática e principalmente real. Eu só salvei um cachorro. Bia murmurou, sentindo o rosto começar a esquentar de constrangimento. Exatamente. E foi genuíno. Sem cálculo, sem preparação, sem agenda de relações públicas. É exatamente esse tipo de energia que precisamos para esta campanha. Gostaríamos de convidá-la para ser a porta-voz oficial da nossa iniciativa de bem-estar animal.
Isso incluiria eventos públicos, visitas a abrigos e centros de resgate, talvez algumas aparições ao lado de membros da família real, entrevistas, presença em mídias sociais. Claro, tudo isso viria com remuneração generosa, apoio jurídico completo, treinamento em protocolo e todo o suporte necessário de nossa equipe. Bia piscou, processando. O cérebro dela estava gritando várias coisas ao mesmo tempo. Isso é loucura. Isso não pode ser real, quanto é remuneração generosa. Será que posso pagar meu aluguel atrasado? Meu Deus do céu, estou sendo convidada para trabalhar com a família real britânica. Vocês querem que eu trabalhe oficialmente com a família real? Temporariamente. Um contrato de 3 meses inicialmente, com possibilidade de renovação, se tudo correr bem. Você manteria seu trabalho na clínica, naturalmente, mas dedicaria aproximadamente 3 dias por semana à campanha. Ajudaria imensamente nossa imagem pública e, mais importante, realmente faria diferença para a causa animal. 3 meses. Bia pensou no aluguel que estava 2 meses atrasado. Nas contas da clínica veterinária onde trabalhava, sempre à beira do fechamento, porque o dono era generoso demais e cobrava pouco demais. No sonho distante de um dia, talvez, quem sabe, abrir seu próprio consultório. No fato de que estava sendo oferecida a ela uma oportunidade que literalmente milhões de pessoas matariam para ter. Então pensou em como seria absolutamente insano recusar um convite da família real britânica. Tudo bem, disse ela, voz saindo mais aguda que o pretendido. Eu aceito. O sorriso de Philippa foi genuíno e caloroso. Maravilhoso. Estou muito feliz em ouvir isso. Agora, preciso apresentá-la ao membro da família real, que será seu principal parceiro nesta campanha. Ele é... Bem, tem opiniões fortes sobre a atenção da mídia, mas tenho certeza de que vocês dois trabalharão muito bem juntos. Algo no tom de Philippa fez um alerta soar na cabeça de Bia, mas antes que ela pudesse perguntar qualquer coisa, a porta da sala se abriu. E foi assim que Bia conheceu o homem que mudaria sua vida completamente, e que no exato momento da apresentação formal, olhou para ela com a empolgação de quem acabou de ser informado que precisaria fazer uma colonoscopia e resmungou um oi tão seco que poderia ter sido usado para preservar múmias no deserto. Príncipe Henry Arthur George Windsor tinha 28 anos. Cabelos escuros, sempre artisticamente bagunçados, como se ele tivesse acabado de sair da cama ou de uma sessão fotográfica, cara. Provavelmente ambos. Olhos azuis tão intensos que poderiam derreter geleiras ou perfurar aço. Mandíbula quadrada que parecia esculpida por algum artista obcecado por simetria. E o temperamento de um gato molhado sendo forçado a tomar banho. Ele entrou na sala com as mãos enfiadas nos bolsos da calça caqui perfeitamente passada, uma camisa azul clara, com as mangas dobradas até os cotovelos, de forma casual, mas claramente intencional, e uma expressão que deixava muito, muito claro que ele preferiria estar literalmente em qualquer outro lugar do planeta. Henry, esta é a doutora Beatriz Moreira, nossa nova parceira na campanha. Disse Philippa com entusiasmo exagerado e, obviamente, forçado. Henry olhou para Bia por aproximadamente meio segundo, antes de voltar sua atenção para o celular que tinha sacado do bolso. Oi, bem-vinda à equipe ou qualquer coisa assim. Bia sentiu uma mistura de indignação e incredulidade. Ela tinha acabado de aceitar trabalhar com a família real, estava nervosa, empolgada, aterrorizada, e esse príncipe mal-educado não conseguia nem fingir educação básica. Prazer em conhecê-lo também, Alteza, ela disse, colocando toda a ironia que conseguiu reunir na palavra Alteza. Ele finalmente olhou para ela de novo, uma sobrancelha escura se erguendo levemente. Você não precisa me chamar assim quando não há câmeras. Que alívio! Posso te chamar de mal-educado, então? Philippa engasgou levemente. Henry piscou, surpreso.
E então algo que quase poderia ser o começo de um sorriso apareceu no canto de sua boca por uma fração de segundo antes de desaparecer. Você pode me chamar de Henry, ele disse, e havia algo diferente no tom agora. Interesse, talvez, ou desafio. A primeira reunião oficial sobre a campanha aconteceu 3 dias depois, em uma sala de conferências elegante com uma mesa de mogno que facilmente acomodava 20 pessoas. Além de Bia, Henry e Philippa, havia o diretor de comunicações, 2 assessores de imprensa, um especialista em mídias sociais, que não aparentava ter mais de 20 anos, e uma mulher severa chamada Margaret, que era responsável por gerenciamento de imagem e protocolo. Henry, esta é a doutora Beatriz Moreira, nossa nova parceira na campanha, disse Philippa com entusiasmo exagerado e obviamente forçado. Henry olhou para Bia por aproximadamente meio segundo, antes de voltar sua atenção para o celular que tinha sacado do bolso. Oi, bem-vinda à equipe ou qualquer coisa assim. Bia sentiu uma mistura de indignação e incredulidade. Ela tinha acabado de aceitar trabalhar com a família real, estava nervosa, empolgada, aterrorizada, e esse príncipe mal-educado não conseguia nem fingir educação básica. Prazer em conhecê-lo também, Alteza, ela disse, colocando toda a ironia que conseguiu reunir na palavra Alteza. Ele finalmente olhou para ela de novo, uma sobrancelha escura se erguendo levemente. Você não precisa me chamar assim quando não há câmeras. Que alívio! Posso te chamar de mal-educado, então? Philippa engasgou levemente. Henry piscou, surpreso. E então algo que quase poderia ser o começo de um sorriso apareceu no canto de sua boca por uma fração de segundo antes de desaparecer. Você pode me chamar de Henry, ele disse, e havia algo diferente no tom agora. Interesse, talvez, ou desafio. A primeira reunião oficial sobre a campanha aconteceu 3 dias depois, em uma sala de conferências elegante com uma mesa de mogno que facilmente acomodava 20 pessoas. Além de Bia, Henry e Philippa, havia o diretor de comunicações, 2 assessores de imprensa, um especialista em mídias sociais, que não aparentava ter mais de 20 anos, e uma mulher severa chamada Margaret, que era responsável por gerenciamento de imagem e protocolo. O primeiro evento oficial foi marcado para a semana seguinte. Uma visita a um abrigo de animais no sul de Londres, especificamente em Battersea, um dos mais antigos e respeitados da cidade. Bia chegou cedo, animada apesar de tudo. Ela amava abrigos, amava os voluntários dedicados, amava os animais resgatados esperando por famílias. Isso, pelo menos, seria genuíno. Henry chegou 10 minutos atrasado, saindo de um carro preto reluzente, vestindo um terno cinza que provavelmente custou mais que o carro de Bia, se ela tivesse um carro. Ele estava com aquela mesma expressão de quem preferiria estar em uma sala de dentista. Bom dia, Bia disse, forçando polidez. Vamos logo com isso. Foi a resposta dele. As câmeras estavam por toda parte. Equipes de 3 redes diferentes, fotógrafos, jornalistas. Bia tentou ignorá-los, focando nos voluntários que os receberam com entusiasmo genuíno e nos animais que latiam e miavam em seus recintos limpos, mas claramente lotados. Sorria. Bia sussurrou para Henry quando as câmeras se aproximaram para as primeiras fotos. Você parece que está em um funeral. Do seu próprio corpo. Talvez eu esteja, ele respondeu. Mas forçou algo que tecnicamente poderia ser classificado como sorriso, embora mais parecesse uma careta de dor leve. A diretora do abrigo, uma mulher chamada Susan, com cabelos grisalhos e energia contagiante, levou-os em um tour, explicando sobre os programas de adoção, os desafios de financiamento, os casos mais difíceis. Bia fazia perguntas realmente interessada, tomando notas mentais. Henry seguia em silêncio, mãos nos bolsos, acenando educadamente, mas claramente desconectado. As coisas começaram a mudar quando chegaram à área dos cachorros. Susan abriu um portão
e imediatamente uma onda de pelos e energia canina os cercou. Bia se ajoelhou instantaneamente, deixando os cachorros pularem nela, lambendo seu rosto, e ela riu genuinamente pela primeira vez em dias. As câmeras capturaram tudo. Ela cercada de cachorros, sorrindo abertamente, completamente à vontade. A mídia amou. Amou de verdade. Você podia ver nas expressões dos fotógrafos, na forma como eles se aproximavam para pegar melhores ângulos. Era autêntico, e autêntico vendia. Henry ficou em pé, rígido, observando de longe, até que um Golden Retriever filhote, desajeitado e com patas enormes, que ele claramente ainda não tinha aprendido a controlar direito, tropeçou em suas próprias pernas e caiu praticamente em cima dos sapatos impecáveis de Henry. O cachorro olhou para cima. Aqueles olhos castanhos enormes e impossíveis de resistir, a língua para fora, o rabo abanando com esperança tão óbvia que era quase dolorosa. E algo no rosto de Henry mudou, só um pouco. Uma suavização quase imperceptível ao redor dos olhos. Ele se agachou, lentamente, e estendeu a mão. O filhote afarejou, depois lambeu seus dedos e Henry acariciou a cabeça do cachorrinho com uma gentileza que Bia não achava que ele possuía. Esse é Biscuit, Susan disse suavemente. Foi abandonado em uma caixa de papelão na chuva há 2 semanas. Ainda está se recuperando de uma infecção respiratória, mas é um lutador. Biscuit, Henry repetiu, e havia algo diferente em sua voz. Mais suave, mais humano. Ele continuou acariciando o filhote, que claramente tinha decidido que Henry era seu novo humano favorito e não tinha intenção de deixá-lo ir. As câmeras capturaram isso também. E se as fotos de Bia com os cachorros eram fofas, as fotos de Henry, Príncipe Henry, geralmente tão rígido e distante, agachado no chão sujo de um abrigo, sorrindo de verdade para um filhote abandonado, era um ouro puro de relações públicas. Depois, quando estavam voltando para o carro, já com as câmeras desligadas e os jornalistas dispersos, Bia arriscou um comentário. Você foi bem ali, com Biscuit. Henry olhou para ela, surpreendido. Ele era difícil de resistir. Você gosta de cachorros, ela observou. Não era uma pergunta. Gosto de criaturas que não fingem gostar de mim por obrigação ou por algum tipo de ganho. Ele respondeu. E havia uma honestidade crua naquilo que pegou Bia desprevenida. Isso deve ser solitário, ela disse quieta. Henry parou, virando para olhá-la propriamente pela primeira vez desde que se conheceram. Realmente olhá-la, não apenas ver através dela. Ele admitiu, voz baixa. É extremamente solitário. E então, como se percebendo que tinha revelado demais, ele se virou e entrou no carro, deixando Bia parada na calçada, reavaliando todas as suas impressões sobre o príncipe arrogante. Se essa história já te prendeu, mostra seu apoio com um like e inscreva-se. Os eventos seguintes se tornaram menos tensos gradualmente. Henry ainda era ranzinza, ainda reclamava, mas começou a realmente participar. Em uma visita a uma escola primária em Camden, onde Bia deu uma aula interativa sobre cuidados responsáveis com animais de estimação, Henry se sentou no chão com as crianças de 6 anos. Suas pernas longas, dobradas de forma desconfortável, respondendo perguntas com paciência surpreendente. Você tem dragão no palácio? E uma menina de cabelo encaracolado perguntou com absoluta seriedade. Henry não riu dela. Não dragões, mas temos corgis, e eles são igualmente ferozes quando se trata de proteger seus biscoitos. As crianças riram, encantadas, e Bia observou do canto da sala, surpresa. Ele era bom com crianças. Paciente, engraçado, genuíno. Quando não estava escondido atrás de suas defesas, havia uma pessoa interessante ali. Você devia fazer isso mais vezes, ela disse depois, quando estavam saindo da escola, sendo acenados pelas crianças animadas nas janelas. O quê? Sentar no chão com as pernas dormentes? Ser você mesmo. O Henry, não o príncipe Henry ranzinza e defensivo.
Henry parou de caminhar, virando para olhá-la com uma expressão que ela não conseguia ler. O príncipe ranzinza e defensivo é uma defesa necessária. Contra o quê? Contra todos que querem um pedaço de mim. A imprensa que distorce cada palavra. Os políticos que tentam me usar como ferramenta. As pessoas que fingem se importar, mas só querem selfies e histórias para contar. Contra a expectativa constante de ser perfeito, de nunca errar, de sempre sorrir e acenar, mesmo quando estou exausto ou triste, ou apenas querendo ser uma pessoa normal por 5 malditos minutos. A honestidade dele era como um soco. Bia engoliu, sentindo algo apertar em seu peito. E você acha que eu sou assim? Bia, ela perguntou quieta. Alguém que quer um pedaço de você? Henry a estudou por um longo momento. Não sei ainda. Mas você não parece. Você parece real. Eu sou real, Bia disse. Muito, dolorosamente real. E se serve de consolo, eu também odeio toda essa atenção. Eu só queria salvar um cachorro. Algo mudou no rosto dele. Um suavizar, uma abertura. Eu sei. E foi corajoso. Foi um elogio estranho, pequeno, mas Bia sentiu algo quente e perturbador se espalhando pelo peito. Nas semanas seguintes, eles caíram em uma rotina estranha, mas que funcionava. Eventos durante a semana, visitas a centros de resgate, lançamentos de programas de castração gratuita, workshops sobre adoção responsável. Entre os eventos, havia reuniões de planejamento, sessões de fotos oficiais, entrevistas cuidadosamente roteirizadas. Bia aprendeu a navegar no mundo estranho da etiqueta real. Aprendeu que não podia usar preto a menos que fosse a eventos noturnos. Aprendeu a sentar com as pernas cruzadas nos tornozelos, nunca nos joelhos. Aprendeu que havia 43 diferentes tipos de garfo para 43 diferentes ocasiões, e que ela provavelmente usaria o errado em 37 delas. Margaret, a severa especialista em protocolo, estava constantemente no pé dela. Não, Beatriz, você não pode postar uma selfie fazendo careta, mas estou no meu Instagram pessoal. Você não tem Instagram pessoal mais. Tudo que você posta está associado à família real agora. Isso é distópico. Isso é protocolo. Henry achava as tentativas dela de se adequar aos protocolos hilariantes. Ele começou a aparecer nas reuniões de planejamento só para vê-la discutir com Margaret. Os protocolos existem por razões, Margaret dizia, exasperada. Sim, mas algumas das razões são do século XVIII. E Bia retrucava. Henry ria, um som genuíno que transformava completamente seu rosto. E Bia começou a perceber que fazer ele rir estava se tornando um objetivo pessoal. O desastre real veio no grande jantar de gala beneficente. Era o evento mais importante até agora, o lançamento oficial da campanha de bem-estar animal. Com cobertura nacional, 500 convidados importantes e um discurso que Bia teria que fazer. Ela estava aterrorizada. Você vai ficar bem, Lúcia disse enquanto ajudava Bia a se arrumar no apartamento delas. Você já falou em público antes, para 20 pessoas em uma clínica veterinária. Não para 500 pessoas ricas que provavelmente julgam a forma como eu seguro garfo. Então não segure garfo. Use as mãos. Comece uma tendência. Bia riu apesar do nervosismo. Ela estava usando um vestido emprestado, porque Filipa tinha gentilmente, mas firmemente sugerido que seu guarda-roupa atual não era adequado. Um vestido azul marinho escuro, com bordados prateados delicados, que era lindo, mas apertava um pouco na cintura. Lúcia tinha preso seu cabelo em um coque elaborado que levou 40 minutos e aproximadamente 200 grampos. Você está linda, Lúcia disse, dando um passo para trás para admirar o resultado. Eu pareço uma versão cara de mim mesma, Bia murmurou olhando no espelho. É exatamente o que você deveria parecer. O salão do evento era absurdamente grandioso. Lustres de cristal que pareciam pesar toneladas. Mesas decoradas com flores brancas que provavelmente custavam mais que o salário mensal de Bia.
Pessoas em smokings e vestidos de grife, circulando com taças de champanhe caríssimo. Bia se sentiu completamente fora do lugar. Henry a encontrou perto do bar, onde ela estava tentando decidir se seria inapropriado pedir um shot de tequila. Você está bem? Ele perguntou e havia preocupação genuína em sua voz. Fantástica. Apenas ligeiramente aterrorizada. Bia admitiu, tentando sorrir. Henry pegou 2 taças de champanhe de uma bandeja que passava. Beba! Ajuda! Você está me oferecendo álcool antes de eu fazer um discurso público? Estou oferecendo coragem líquida. Há uma diferença. Bia pegou a taça, bebeu um gole e fez uma careta. Isso é suposto ser bom? É suposto ser caro. Bom é subjetivo. Ele sorriu levemente. Você vai ficar bem, Bia. Só seja você mesma. Eu mesma não sabe usar metade dos garfos naquela mesa. Ninguém sabe. Todos nós estamos improvisando. De alguma forma. Isso ajudou, o jantar começou. E Bia se viu sentada na mesa principal, entre Henry e um lorde idoso, que passava a maior parte do tempo falando sobre os bons tempos em que as pessoas respeitavam a realeza. Henry revirava os olhos discretamente cada vez que o homem começava uma nova história. E Bia tinha que morder o lábio para não rir. E então chegou a hora do discurso. Bia subiu no pequeno palco, montado em uma extremidade do salão, segurando o microfone com mãos levemente trêmulas. 500 pares de olhos se viraram para ela. Câmeras focaram. O silêncio era ensurdecedor. Boa noite, ela começou, e sua voz saiu estranha, muito alta pelo microfone. Alguém ajustou o volume rapidamente. Eu sou Beatriz Moreira, mas podem me chamar de Bia e Eu estou aqui porque alguns meses atrás eu salvei um corgi que estava engasgado com pretzel. Risos educados ondularam pela plateia. Bia respirou fundo. Eu não esperava que aquele momento mudasse minha vida. Eu certamente não esperava estar aqui na frente de vocês, usando um vestido que custa provavelmente mais que meu apartamento inteiro. Mais risos, mais genuínos dessa vez. Mas aqui estou. E estou aqui porque acredito de verdade na causa que estamos lançando hoje. Ela falou sobre abandono animal, sobre superlotação de abrigos, sobre a responsabilidade que vem com ter um animal de estimação. Tentou seguir o roteiro que tinha memorizado, mas estava nervosa demais, falando rápido demais. E então cometeu o erro fatal. Tentou fazer uma piada. Os corgis da família real são basicamente salsichas com pernas. Ela disse, achando que seria engraçado e charmoso. Adoráveis, mas vamos ser honestos, evolutivamente confusos. O silêncio que se seguiu foi glacial. Ninguém riu. Várias pessoas pareceram genuinamente ofendidas. Bia viu Margaret no fundo da sala com a cabeça nas mãos. Alguém tossiu constrangido. O pânico começou a subir pela garganta de Bia, e então Henry se levantou. Ele caminhou até o palco. Pegou o microfone dela com um sorriso tranquilo e disse alto para toda a sala. Ela está absolutamente certa. Nossos corgis são ridiculamente fofos, evolutivamente confusos e completamente inúteis para qualquer coisa além de comer e ser adoráveis. Winston especificamente é um pequeno tirano peludo que roubou minha torrada esta manhã. E é exatamente por isso que os amamos. A tensão quebrou. A plateia riu, de verdade, gargalhadas genuínas. Henry continuou, transformando o momento constrangedor em algo charmoso e autodepreciativo, falando sobre como os animais trazem alegria, mesmo quando roubam comida e destroem sapatos caros. Quando ele terminou, os aplausos foram entusiásticos. Bia saiu do palco tremendo de alívio, misturado com vergonha. Obrigada. Ela sussurrou quando Henry voltou para a mesa. Você me salvou. Você estava indo bem até a piada da salsicha evolutiva, ele disse, mas estava sorrindo. De verdade. E, meu Deus, aquele sorriso transformava completamente seu rosto, iluminando aqueles olhos azuis de um jeito que fazia Bia esquecer momentaneamente como respirar. Eu sou péssima com pressão. Bia admitiu miseravelmente. Você é péssima com eventos formais repletos de aristocratas entediados, ele corrigiu gentilmente. Mas é ótima com animais e pessoas reais. Foque nisso.
É onde você brilha. Algo no jeito que ele disse, onde você brilha, fez o estômago de Bia dar uma volta estranha. Aquela foi a noite em que tudo começou a mudar de verdade. Depois do evento, quando a maioria dos convidados já tinha ido embora, Henry a encontrou em um dos jardins laterais do hotel onde o jantar tinha acontecido. Bia estava sentada em um banco de pedra, os pés doendo dos saltos altos, tirando grampos do cabelo. "Posso?" Ele perguntou, indicando o espaço ao lado dela. "É um banco público. Ou seria privado? Não sei como funciona a propriedade de bancos em eventos da realeza." Ele sorriu e sentou. "Você está bem?" "Sobrevivi. Graças a você." "De novo." "Você teria ficado bem de qualquer forma." Só acelerou o processo. Eles ficaram em silêncio por um momento, o barulho distante de Londres ao redor deles, carros, vozes, vida acontecendo. "Por que você me ajudou?" Bia perguntou quieta. "Você deixou bem claro que não queria que eu fizesse parte dessa campanha." Henry suspirou, passando a mão pelos cabelos. "Eu disse coisas idiotas. Estava sendo defensivo, injustamente defensivo com você. Por quê? Porque você é genuína. E pessoas genuínas são perigosas." Bia virou para olhá-lo confusa. "Como assim perigosas?" "Porque fazem você querer ser genuíno de volta. E ser genuíno quando você é um príncipe, quando cada palavra e movimento são analisados e distorcidos. É aterrorizante." Ele a encarou, aqueles olhos azuis intensos mesmo no escuro. "Você me assusta, Bia." "Eu? Eu mal consigo usar os garfos certos." "Exatamente. Você não liga. Você apenas é você mesma. Sem filtros, sem jogos." É refrescante e aterrorizante ao mesmo tempo. Bia não sabia o que dizer. Seu coração estava batendo rápido demais. "Para o que vale," ela disse finalmente, "você me assusta também, mas de jeitos diferentes." "Como assim?" "Você é um príncipe. Você vive em palácios. Seu cachorro tem pedigree melhor que eu. E às vezes você me olha de um jeito que faz meu cérebro esquecer como formar frases." O silêncio que se seguiu estava carregado de algo novo, algo perigoso e tentador. Henry se inclinou ligeiramente mais perto. "Que tipo de jeito?" "Você sabe exatamente que tipo de jeito," Bia sussurrou. Eles estavam muito perto agora. Perto o suficiente para Bia ver as pequenas manchas mais escuras em seus olhos, para sentir o calor dele, para perceber que ele cheirava a algo caro e amadeirado que estava deixando seu cérebro confuso. "Deveríamos voltar para dentro," Henry disse, mas não se moveu. "Deveríamos." Bia concordou, também não se movendo. Nenhum dos dois se mexeu, por vários segundos longos e tensos. E então, o celular de Henry tocou, quebrando o momento como vidro se estilhaçando. Ele atendeu, sua expressão mudando imediatamente. "Sim, estou indo." Desligou, levantando-se. "Tenho que ir. Obrigações reais esperando." "Claro," Bia disse, tentando ignorar a decepção no peito. Mas antes de ir embora, Henry se virou. "Bia, aquele jeito que eu olho para você, eu não consigo parar. E não tenho certeza se quero." E então ele se foi, deixando Bia sozinha no jardim, coração acelerado e mente girando. A mudança real aconteceu 2 semanas depois, durante uma visita não programada. Era quase meia-noite de uma quarta-feira, e Bia estava na clínica veterinária de emergência, onde trabalhava meio período, lidando com um gato que tinha sido atropelado. Era um caso complicado, fraturas múltiplas, possível hemorragia interna. O veterinário titular estava de férias no continente, e Bia estava sozinha, com uma assistente inexperiente e um gato que estava lutando por sua vida. Ela estava no meio da cirurgia, mãos cobertas de sangue, concentração absoluta, quando seu celular começou a tocar insistentemente na sala ao lado. "Atende, por favor." Ela gritou para a assistente, que saiu correndo. 1 minuto depois, a garota voltou, rosto pálido. "É o príncipe Henry. Ele disse que é urgente." Bia sentiu o estômago afundar, mas não podia parar agora. "Diz para ele que eu ligo de volta em 1 hora." "Estou operando."
20 minutos depois, quando ela estava fechando a última sutura e o gato finalmente estava estável, seu celular tocou de novo. Bia. A voz de Henry estava tensa, diferente. Você pode vir? Por favor. É o Winston. Ele está... Algo está errado e eu não sei o que fazer. Todo o treinamento e instinto de Bia entraram em ação. Me manda a localização exata. Vou assim que colocar esse gato em observação. 15 minutos. Ela dirigiu como louca. Bem, Lúcia dirigiu como louca, enquanto Bia organizava seu kit veterinário de emergência no banco do passageiro. 40 minutos depois, ela estava no apartamento particular de Henry em Kensington, um espaço surpreendentemente modesto e confortável comparado ao que ela esperava. Sem maquiagem, cabelo jogado em um coque bagunçado, usando jeans rasgado e uma camiseta do São Paulo Futebol Clube, jaleco manchado de sangue por cima. Henry abriu a porta tão rápido que ela quase caiu para dentro. Ele parecia devastado. Cabelo completamente bagunçado, camiseta velha, pés descalços, olhos vermelhos, como se tivesse estado chorando. Ele não está comendo. Está respirando estranho. E vomitou 2 vezes. Bia, eu não sei o que fazer. Os veterinários reais só atendem de manhã e eu não podia esperar e... Me mostra ele. Bia interrompeu gentilmente tocando seu braço. Winston estava deitado em sua caminha, cara, choramingando baixinho. Bia se ajoelhou imediatamente, mãos experientes, examinando o corgi. Verificou gengivas, ouviu os pulmões, apalpou o abdômen suavemente. Ele comeu chocolate? E ela perguntou focada. Pode ser, Henry admitiu, voz culpada. Tinha uma caixa na mesa de centro. Eu estava trabalhando e não percebi. Ele é um ladrão oportunista. Chocolate é tóxico para cães. Você devia saber disso, Bia disse. Mas não havia julgamento real na voz, apenas fato. Eu sei, eu só não estava prestando atenção. Estava distraído. Bia trabalhou rápido e eficientemente, ministrando carvão ativado que tinha trazido, checando sinais vitais repetidamente, aplicando fluidos subcutâneos. Winston ficaria bem, mas precisaria de observação cuidadosa pelas próximas 12 horas. Ele vai sobreviver. Ela disse finalmente, lavando as mãos na pia da cozinha de Henry. Mas nada de chocolate. Henry, nada de uvas, nada de cebola, nada de xilitol. Você realmente devia saber essas coisas básicas. Eu sei, ele disse, parecendo genuinamente envergonhado e aliviado ao mesmo tempo. Eu só não estava pensando. Obrigado por vir, no meio da noite, coberta de sangue de gato. Bia olhou para baixo, percebendo pela primeira vez como devia parecer. Ah, sim, longa história. Quer um chá? Ou café? Ou algo mais forte? Vinho seria ótimo, na verdade. Eles acabaram sentados no chão da sala de estar, Winston dormindo entre eles, monitorado, mas claramente melhorando. Henry tinha trazido uma garrafa de vinho tinto, que provavelmente valia mais que o salário mensal de Bia, e eles bebiam em copos grandes, a tensão do susto lentamente dissipando. Eu realmente me importo com ele. Henry disse quieto, acariciando a cabeça de Winston suavemente. Eu sei que parece ridículo. É só um cachorro. Temos vários. Não é ridículo, Bia disse firme. E ele não é só um cachorro. Animais são família. Ele é minha única família que não quer algo de mim, Henry confessou, voz baixa. Ele não se importa que eu seja um príncipe. Não se importa se eu estrago um discurso ou se estou nos tabloides. Ele só me ama porque eu o alimento e faço carinho nele. A vulnerabilidade crua naquilo fez algo apertar no peito de Bia. Henry, desculpa, é tarde. Estou sendo melodramático. Você não está. Você está sendo honesto. E é refrescante. Henry olhou para ela, realmente olhou. Por que você veio? No meio da noite, depois de um dia de trabalho, você largou tudo e veio, porque você precisava de ajuda. E por que eu me importo? Com Winston. Com Winston. E com você. O silêncio que se seguiu estava carregado, perigoso. Bia viu o momento em que algo mudou nos olhos de Henry. O momento em que a barreira que ele mantinha cuidadosamente no lugar começou a rachar. Bia,
Ele disse, voz rouca. Você não deveria se importar comigo. Muito tarde para isso. Eu vou estragar tudo. Sempre estrago. Deixe eu ser juíza disso. Henry colocou seu copo de lado, se virando para encará-la completamente. Se eu te beijar agora, muda tudo. Você percebe isso? O coração de Bia estava batendo tão forte que ela tinha certeza que ele podia ouvir. Eu percebo. E você ainda quer que eu te beije? Mais do que deveria. Ele fechou a distância entre eles lentamente, dando a ela tempo para recuar, para parar isso antes que começasse. Mas Bia não recuou. Ela se inclinou para a frente, encontrando-o no meio. O beijo foi suave no início, quase hesitante, como se ambos estivessem testando águas desconhecidas. Mas depois se aprofundou, anos de solidão e desejo e conexão inesperada derramando entre eles. As mãos de Henry seguraram o rosto dela como se ela fosse algo precioso e frágil. E Bia sentiu o mundo inteiro desaparecer. A sala, Londres, a realidade, nada existia além desse momento, desse homem impossível, desse beijo que estava mudando tudo. Quando finalmente se separaram, respirando pesado, testas encostadas, Henry sussurrou, merda. Sim, Bia concordou tonta. Muita merda. O que fazemos agora? Não faço ideia. Henry riu, um som baixo e um pouco desesperado. Nós somos terríveis em tomar decisões sensatas. Aparentemente, eles se beijaram de novo, e de novo, até que Winston resmungou no sono, lembrando-os que não estavam completamente sozinhos. Bia verificou o Cord novamente, satisfeita que ele estava bem, e então olhou para o relógio. 3 da manhã. Eu deveria ir, ela disse sem realmente querer ir. Você deveria ficar. Alguém precisa monitorar Winston. Médica supervisão, Henry disse, e ambos sabiam que era desculpa fraca. Henry, tenho quartos extras, plural. Você pode ficar no quarto mais longe possível de mim se quiser. E se eu não quiser o quarto mais longe possível? A expressão de Henry ficou séria. Então nós realmente estamos em apuros, Bia ficou. No quarto de hóspedes, tecnicamente, embora tenha passado a maior parte da noite na sala com Henry, conversando sobre tudo e nada, infância, sonhos, medos, as coisas estúpidas que os faziam rir. Quando o sol começou a nascer, eles estavam enroscados no sofá, a cabeça dela no ombro dele, Winston dormindo tranquilamente aos seus pés. Isso não pode acontecer. Philippa disse 4 dias depois, quando inevitavelmente descobriu. Eles estavam em uma sala de reunião privada, apenas os três, Bia, Henry e Philippa, que parecia entre exasperada e genuinamente preocupada. Como você descobriu? Henry perguntou. Seu motorista mencionou. E 2 seguranças. E sua secretária pessoal viu Bia saindo de seu apartamento às 6 da manhã, usando a mesma roupa da noite anterior. Philippa suspirou pesadamente. Henry, eu entendo. Mas isso é... complicado, não começa a descrever. Nós não fizemos nada inapropriado, Bia disse rapidamente. Eu estava cuidando do Winston. A noite inteira? Ele precisava de observação médica. Philippa olhou entre os dois, claramente não convencida. Mesmo que seja verdade, e estou escolhendo acreditar que seja, a aparência importa. E romance entre um membro da família real e... bem, alguém temporariamente associado à família requer protocolos, aprovações, anos, literalmente anos de escrutínio público. Anos? Bia repetiu, sentindo algo gelado descer por sua espinha. A família precisa investigar backgrounds. Há processos de aprovação em treinamento intensivo sobre o que significa se casar na família real. Ninguém falou em casamento. Henry interrompeu. Estamos apenas conhecendo um ao outro. Membros da família real não apenas conhecem pessoas, Henry. Você sabe disso. Qualquer relacionamento sério leva a escrutínio imenso. E Bia... Ela se virou para ela diretamente, voz suavizando. Você seria destruída pela mídia. Eles vasculhariam cada aspecto da sua vida. Cada erro que você já cometeu. Cada foto constrangedora. Cada ex-namorado. Cada conta não paga.
Transformariam você em manchete todos os dias. É brutal. Absolutamente brutal. Bia sentiu o estômago embrulhar. Ela tinha visto o que a mídia britânica fazia com pessoas associadas à família real. Era implacável. E tem mais, Filipa continuou gentilmente. Sua campanha termina em 3 semanas. Você volta para o Brasil, para a sua vida. Isso foi sempre o plano. Planos mudam, Henry disse, mas havia incerteza na voz. Mudam. Henry, você tem obrigações. Eventos programados pelos próximos 2 anos. Uma família que espera certas coisas de você. E Bia tem sua própria vida, sua própria carreira. Vocês mal se conhecem há 2 meses. O silêncio que se seguiu era pesado, com verdades inconvenientes. Então, o que você está dizendo? Bia perguntou quieta. Que isso é impossível. Filipa olhou genuinamente triste. Estou dizendo que seria incrivelmente difícil e que vocês precisam realmente pensar se estão preparados para o que viria. Porque não é só vocês dois. É a família inteira, a mídia, o público. É viver em uma bolha de vidro onde cada movimento é observado e julgado. Depois daquela reunião, Bia e Henry mal se falaram. Nos eventos que ainda tinham agendados juntos, eram profissionais, educados, distantes. Bia via os olhares dele, sentia a tensão entre eles, mas não sabiam como navegá-la. A verdade era que Filipa tinha razão. Era impossível, ou pelo menos absurdamente complicado. Mas complicado não significava que os sentimentos desaparecessem. Uma semana antes do fim oficial da campanha, Henry apareceu na clínica veterinária onde Bia trabalhava. Sem avisar, sem seguranças, sem todo o aparato real. Apenas Henry, em jeans e jaqueta, entrando pela porta enquanto Bia estava terminando de vacinar um beagle idoso. Henry, ela disse surpresa. O que você está fazendo aqui? Preciso falar com você. Bia terminou com o beagle, lavou as mãos e o levou para a pequena sala de descanso nos fundos da clínica. Você não pode simplesmente aparecer sem avisar. E se alguém te reconhecer? Eu não ligo. Você deveria ligar. Filipa vai surtar. Filipa pode esperar. Ele passou a mão pelos cabelos nervoso. Bia, isso está me deixando louco. Evitar você. Fingir que não sinto o que sinto. É idiota. É necessário, ela disse, mas a voz saiu fraca. Necessário para quem? Para os protocolos? Para as expectativas? Eu passei minha vida inteira fazendo o que era necessário, o que era esperado. E estou cansado. Henry, eu estou apaixonado por você. As palavras saíram rápidas, desesperadas. E eu sei que é cedo demais e que é complicado. E que provavelmente sou louco, mas é verdade. E fingir que não é verdade está me matando. O coração de Bia estava batendo tão forte que doía. Não é justo. Você não pode simplesmente me dizer isso e esperar que você o quê? Me ame também? Silêncio. Pesado, carregado, honesto. Já é tarde demais para isso. Bia sussurrou, lágrimas picando nos olhos. Eu já te amo. E é aterrorizante porque não faz sentido. Nós não fazemos sentido. Quem liga para fazer sentido? O mundo inteiro. Sua família, a mídia. Henry, você é um príncipe. Eu sou uma veterinária brasileira que ainda confunde os garfos. Nós vivemos em mundos completamente diferentes. Então, vamos criar um novo mundo. Um nosso. Não é tão simples, porque não pode ser. Bia limpou as lágrimas com raiva. Porque eu voltaria para o Brasil em 1 semana. Porque você tem uma vida aqui que eu não posso fazer parte sem virar alguém que não sou. Porque mesmo que eu quisesse ficar, a mídia me destruiria. E porque eu não quero que você tenha que escolher entre mim e sua família. Henry pegou as mãos dela, segurando firme. E se eu já escolhi? Então você está sendo idiota. Sua família é sua vida. Suas obrigações são quem você é. Eu não vou ser a razão de você perder isso. Você seria a razão de eu ganhar algo real, algo genuíno, algo meu. Eles se abraçaram ali, na minúscula sala de descanso, cheirando a desinfetante e ração para cachorro, segurando um ao outro como se fosse a última vez. E talvez fosse. Talvez o mundo deles fosse diferente demais para coexistir. Eu não sei o que fazer, Henry sussurrou contra o cabelo dela. Nem eu. Mas não fazer nada também era uma escolha.
E essa escolha estava despedaçando ambos. O evento final da campanha era o maior e mais importante. Lançamento oficial de um novo Programa Nacional de Adoção Responsável, com cobertura ao vivo em várias redes, milhares de pessoas e presença da família real inteira, incluindo membros seniores que Bia nunca tinha encontrado pessoalmente. Era, oficialmente, a última vez que ela e Henry trabalhariam juntos. Bia passou a manhã inteira se arrumando com a ajuda de Lúcia, que tinha voado de volta ao Brasil por 2 semanas, mas tinha retornado especificamente para este evento. "Você tem certeza sobre voltar para o Brasil?" De Lúcia perguntou enquanto ajudava Bia com o zíper do vestido. Um vestido deslumbrante, cor de champanhe, com bordados delicados, que Filipa tinha pessoalmente escolhido. "Minha passagem está comprada." "É para daqui a 5 dias, mas você não quer ir." "Não." Bia admitiu miseravelmente. "Mas não sei o que mais fazer." "Ficar para quê? Para assistir Henry de longe? Para ser eventualmente destroçada pela mídia quando descobrirem sobre nossos sentimentos?" "Oh," Lúcia disse suavemente, "para lutar por algo real, algo que valha a pena." "É complicado demais. As melhores coisas sempre são." O evento acontecia no jardim de um palácio histórico, decorado com milhares de flores brancas e douradas. Tendas elegantes abrigavam estações interativas sobre cuidados com animais. Havia até uma área de adoção com cachorros resgatados procurando famílias. Bia chegou cedo, mas Henry já estava lá, impecável em uniforme militar formal, postura perfeita, rosto cuidadosamente neutro. Quando seus olhos se encontraram através do jardim lotado, algo passou entre eles. Dor, saudade, amor não resolvido. Mas eles não falaram. Não mais que o profissionalmente necessário. A família real inteira estava presente. Bia foi apresentada formalmente a cada um. Cumprimentos cuidadosos, conversas educadas, todos obviamente curiosos sobre a brasileira que tinha capturado tanta atenção da mídia. "Você fez um trabalho admirável." Um duque idoso disse a ela. "Muito refrescante ter alguém tão autêntico." Bia agradeceu educadamente, mas sentia como se estivesse se movendo no piloto automático. O discurso de Henry foi perfeito, eloquente, inspirador, tocando em todos os pontos certos sobre responsabilidade e compaixão. Ele era o príncipe perfeito, charmoso, articulado, exatamente o que todos esperavam dele. Bia aplaudiu junto com todos, sorrindo mesmo que seu coração estivesse se despedaçando em pedaços pequenos e dolorosos. E então foi sua vez de falar. Ela subiu no palco, olhou para a multidão enorme, para as câmeras transmitindo ao vivo, para a família real sentada na primeira fila. Olhou para Henry, que estava observando-a com uma intensidade que fazia difícil respirar. Ela tinha um discurso preparado. Palavras cuidadosamente escolhidas sobre animais e compaixão e trabalho em equipe. Mas quando abriu a boca, o que saiu foi completamente diferente. 3 meses atrás, ela começou, voz surpreendentemente firme. "Eu era apenas uma veterinária brasileira tentando sobreviver em Londres. Eu salvei um cachorro porque era a coisa certa a fazer. Eu não esperava fama, ou atenção, ou qualquer disso." Ela gesticulou para o evento ao redor. "Mas o que eu ganhei foi muito mais que uma campanha de relações públicas." O silêncio no jardim estava absoluto. Todo mundo estava ouvindo. "Eu ganhei perspectiva sobre o que significa realmente se importar. Eu trabalhei com pessoas incríveis dedicadas a fazer diferença. Eu vi em primeira mão como pequenos atos de bondade podem mudar vidas, tanto humanas quanto animais." Ela respirou fundo. "E eu aprendi que, às vezes, as conexões mais importantes que fazemos são as mais inesperadas. As que não fazem sentido no papel, mas fazem todo o sentido no coração." Ela olhou diretamente para Henry agora e viu seus olhos se arregalar ligeiramente. "Eu vim aqui como forasteira e vou embora transformada, porque conheci pessoas, uma pessoa especificamente, que me mostrou que coragem não é sobre não ter medo,
É sobre fazer a coisa certa mesmo quando está aterrorizado. É sobre ser honesto mesmo quando honestidade é complicado. Sua voz tremeu ligeiramente. E é sobre reconhecer quando você encontrou algo raro e precioso. E não deixar o medo, ou as expectativas, ou o que outras pessoas pensam te impedir de lutar por isso. Ela viu Filipa no canto, de pé, expressão entre choque e algo que poderia ser admiração. Viu membros da família real trocando olhares. Viu as câmeras focando nela com intensidade renovada. E viu Henry levantando-se lentamente de sua cadeira, olhando para ela como se ela fosse a única pessoa no mundo. Então, obrigada. Bia continuou, lágrimas começando a cair agora, não se importando mais. Obrigada por me darem essa oportunidade. Obrigada por me ensinarem sobre protocolos que nunca vou dominar completamente. E obrigada especialmente para uma pessoa que me ensinou que mesmo príncipes são humanos, com medos e sonhos e corações que podem quebrar. Os aplausos começaram, hesitantes no início, depois mais fortes. Mas Bia mal registrava. Ela desceu do palco, suas pernas tremendo, e caminhou diretamente até Henry. Na frente de Deus, da família real inteira, da mídia britânica, de milhões de pessoas assistindo ao vivo, ela parou na frente dele e disse alto o suficiente para todos ouvirem: eu te amo, e não me importo quem saiba. E se isso causa problemas, se isso quebra protocolos, se isso complica tudo, bem, algumas coisas valem a complicação. O rosto de Henry passou por uma dúzia de emoções em segundos. Choque, alegria, medo, esperança. Bia, você não pode... Já fiz. E não vou voltar atrás. A mídia vai enlouquecer. Minha família vai ter que lidar. Porque eu cansei de ter medo. Cansei de fazer o que é esperado. Você me ensinou isso. Seja corajoso. Seja honesto. Henry olhou ao redor. Sua família, os convidados, as câmeras. Então olhou de volta para Bia e algo nele cedeu. Todas as defesas, todas as barreiras que ele tinha mantido cuidadosamente no lugar por anos. Eu te amo também, ele disse, e sua voz carregava por todo o jardim. E você está certa. Algumas coisas valem cada complicação do mundo. E então ele a beijou. Ali, na frente de todos, Henry pegou o rosto de Bia entre as mãos e a beijou como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como se ela fosse ar e ele tivesse estado se afogando. O beijo foi profundo, desesperado, cheio de meses de tensão e sentimentos reprimidos. O silêncio durou uma eternidade completa. Bia podia sentir centenas de olhos sobre eles. Podia imaginar câmeras capturando cada ângulo. Podia sentir o peso do momento mudando suas vidas para sempre. E então, de algum lugar na multidão, começaram aplausos. Hesitantes no início. Um par de mãos, depois outro. Então mais e mais. Até que o jardim inteiro estava aplaudindo, assobiando, alguns até gritando apoio. A multidão tinha virado uma onda de emoção coletiva. Pessoas chorando, sorrindo, claramente movidas pela honestidade crua do momento. A mídia enlouqueceu. Flashes explodiram como tempestade de relâmpagos. Jornalistas gritavam perguntas. Mas no centro de todo o caos, Bia e Henry permaneceram juntos, testas encostadas, segurando um ao outro. Nós acabamos de causar um escândalo internacional. Henry sussurrou, mas estava sorrindo. Eu sei. Bia riu através das lágrimas. Valeu a pena? Absolutamente. Cada segundo, sua família vai me odiar, provavelmente, mas vão superar. Eventualmente, talvez. Filipa chegou até eles pálida, mas tentando manter compostura profissional. Vocês dois, precisamos conversar, urgentemente. Mas ela suspirou e pela primeira vez sorriu de verdade. Foi bastante corajoso. Estúpido, mas corajoso. O que veio depois foi absolutamente caótico. Reuniões intermináveis com a família. A rainha, a própria rainha, convocou Henry para uma conversa particular que durou 2 horas e deixou ele visivelmente abalado, mas determinado. Havia advogados, assessores de imprensa, especialistas em protocolo,
todos tentando descobrir como navegar a situação sem precedentes. Ele beijou uma plebeia em público. Um conselheiro idoso declarou horrorizado, na frente das câmeras. Ela não é plebeia. Henry retrucou firmemente. Ela é uma veterinária qualificada que salvou nosso cachorro e tem feito trabalho excepcional para nossa campanha. Ela é brasileira. E isso é suposto ser um problema? As discussões continuaram por dias, mas Henry não recuou. Nem Bia, a mídia os dissecou completamente. Cada foto de Bia desde a adolescência foi publicada. Cada ex-namorado foi entrevistado. Cada pequeno erro foi ampliado. Os tabloides publicavam manchetes sensacionalistas diariamente. Cinderela brasileira, veterinária vira princesa, romance real choca palácio. Mas havia também apoio. Surpreendentemente muito apoio. As pessoas jovens especialmente amavam a história. Um príncipe desafiando tradições por amor real. A Timbia estava trending no Twitter. Petições online pedindo para a família aceitar o relacionamento ganharam milhões de assinaturas. Você virou símbolo, Lúcia disse, lendo notícias no celular. Metade da internet te ama. A outra metade acha que você é destruidora de lares que está seduzindo príncipes inocentes. Henry não é inocente nem um pouco, Bia murmurou, mas estava nervosa. Isso é loucura, Lúcia. Eu não pedi isso. Não, você só beijou um príncipe em rede nacional. Ele me beijou primeiro. Detalhes técnicos. 3 semanas após o beijo que mudou tudo, Bia estava no apartamento de Henry, onde ela tinha estado passando a maior parte do tempo. Escondida dos fotógrafos que acampavam do lado de fora do dela, quando Philippa apareceu com notícias. A família chegou a uma decisão. Ela disse, sentando com expressão cuidadosamente neutra. Bia sentiu o estômago afundar. Vocês podem namorar, oficialmente, mas há condições. Philippa abriu uma pasta grossa. Bia, você precisaria passar por treinamento intensivo de protocolo. 6 meses, no mínimo. Aprender história real, etiqueta formal, como lidar com mídia, responsabilidades oficiais. E haveria um período de teste de 1 ano antes de qualquer fala sobre noivado seria sequer considerado. 1 ano? E Henry protestou. A família precisa ter certeza que isso não é apenas paixão momentânea, que vocês são compatíveis a longo prazo. E Bia precisa entender completamente no que está se metendo. Philippa olhou diretamente para ela. Não será fácil. A mídia nunca vai te deixar em paz. Cada roupa, cada palavra, cada expressão será analisada. Você perderá a privacidade quase completamente. E haverá pessoas, muitas pessoas, que nunca vão te aceitar porque você não nasceu nesse mundo. Isso é para me assustar? Bia perguntou. Isso é honestidade. Você merece saber exatamente o que está escolhendo. Bia olhou para Henry, que estava segurando a mão dela como linha de vida. E se eu disser não? Se eu decidir que é demais? A dor que passou pelo rosto dele foi como soco. Então, eu entenderia. Não ficaria feliz, mas entenderia. Você me deixaria ir? Eu te amaria o suficiente para te deixar ir, se é o que você precisasse. E foi isso que convenceu Bia. Não as promessas, não o palácio, não a chance de ser princesa algum dia. Foi saber que Henry a amava o suficiente para colocar a felicidade dela acima da sua própria. Está bem, ela disse. Vamos tentar. As condições, o treinamento, tudo. Vamos fazer funcionar. O alívio no rosto de Henry foi palpável. Ele a puxou para seus braços, segurando apertado. Obrigado, obrigado. Eu prometo fazer valer a pena. Você já faz valer a pena. Os meses seguintes foram os mais intensos da vida de Bia. As aulas de protocolo eram brutais. Margaret a fez praticar cumprimentos formais por horas. Teve que memorizar genealogias reais inteiras. Aprender sobre a história constitucional britânica. Praticar fazer pequenas conversas sobre absolutamente nada de forma elegante. Não, Beatriz, você não pode simplesmente dizer legal quando alguém conta uma história. Margaret suspirava. Diga que fascinante ou como notável. Mas e se não for fascinante? E se for entediante?
Então você sorri e diz, como interessante, e muda de assunto sutilmente. Isso não é mentir? Isso é diplomacia. Mas havia também momentos bons. Aulas sobre história de arte que Bia realmente adorava. Aprender sobre as obras de caridade da família, muitas genuinamente admiráveis. E estar com Henry, roubando momentos entre suas agendas insanas. Eles iam em encontros que precisavam ser cuidadosamente planejados. Restaurantes reservados inteiros, seguranças verificando perímetros, rotas de fuga caso fotógrafos aparecessem. Não era exatamente romântico no sentido tradicional, mas eles faziam funcionar. Sente falta de normalidade? Henry perguntou uma noite, deitados no sofá dele, Winston roncando aos seus pés. Todos os dias, Bia admitiu. Sinto falta de poder ir ao supermercado sem planejar, de postar fotos aleatórias sem aprovação, de não ter que pensar 3 vezes antes de falar qualquer coisa. Eu sinto muito. Não sinta. Eu escolhi isso. Escolhi você. Ela virou para olhá-lo. Você sente falta de como sua vida era antes de mim? Nem um pouco. Minha vida antes de você era vazia. Eu estava apenas existindo, cumprindo obrigações. Você me fez querer realmente viver. Isso é muito melodramático. É verdade. Eles se beijaram, lento e profundo, e Bia pensou que talvez, apenas talvez, eles conseguiriam fazer isso funcionar. O primeiro evento oficial deles, como casal, foi aterrorizante. Um jantar de caridade, com toda a mídia presente, e Bia oficialmente sendo apresentada como a namorada do príncipe Henry. Ela usava um vestido verde esmeralda que tinha sido feito sob medida para ela. O primeiro vestido realmente caro que ela já possuiu. Seu cabelo estava perfeitamente arrumado, maquiagem profissional. Ela parecia à parte, mas estava tremendo quando entraram no salão, de braços dados. Respira, Henry sussurrou. Você está linda. E eu estou aqui. Os flashes foram instantâneos e cegantes. Perguntas gritadas de todos os lados. Bia sorriu, acenou, tentou se lembrar de tudo que tinha aprendido. Mantenha a postura. Não fale a menos que seja apropriado. Sorria, mas não muito. Seja elegante, mas acessível. Era exaustivo. Mas quando sentaram para jantar e Henry pegou sua mão debaixo da mesa, apertando gentilmente, algo nela relaxou. Ela não estava sozinha nisso. Eles estavam juntos. O jantar correu surpreendentemente bem. Bia conversou com um embaixador sobre programas veterinários em seu país. Fez rir um duque idoso com uma história sobre um papagaio que ela tinha tratado que só falava palavrões. Até conseguiu navegar pelos garfos corretos sem muito desastre. Você foi incrível, Henry disse depois, no carro voltando. Eu estava aterrorizada. Não pareceu. Você pareceu confiante, charmosa, perfeita. Eu estava fingindo muito bem então. Bem-vinda à realeza. Metade do que fazemos é fingir, mas não estava sempre fingindo. Havia momentos reais também. Uma tarde, Henry levou Bia para conhecer uma das propriedades rurais da família, longe de Londres, longe das câmeras. Eles caminharam pelos campos, apenas os dois e alguns seguranças, à distância respeitosa. É aqui que eu venho quando preciso escapar, Henry disse, sentando sob uma árvore antiga. Quando tudo fica demais, Bia sentou ao lado dele, encostando a cabeça em seu ombro. É bonito, pacífico. É meu lugar favorito no mundo. E agora você está nele, então é ainda melhor. Eles ficaram ali por horas, apenas conversando, sonhando sobre o futuro. Henry falou sobre querer fazer mais trabalho significativo, não apenas aparecer em eventos. Bia falou sobre eventualmente abrir um centro de resgate, algo que realmente fizesse diferença. Nós poderíamos fazer isso juntos, Henry disse. Quando você terminar o treinamento, quando as coisas se acalmarem, poderíamos realmente construir algo importante. Você acredita mesmo nisso? Eu acredito em você. E em nós. 6 meses se transformaram em 9, depois em 1 ano. O relacionamento deles enfrentou testes.
Viagens longas que os separavam, pressão constante da mídia, ocasionais comentários maldosos de figuras públicas que achavam Bia inadequada. Houve momentos duros. Uma revista publicou fotos de Bia do colegial, fazendo parecer constrangedor algo que era apenas adolescência normal. Um político conservador fez comentários sobre a queda dos padrões reais. Bia recebeu mensagens de ódio online que foram devastadoras. Talvez eles tenham razão, ela disse uma noite, chorando depois de ler comentários particularmente cruéis. Talvez eu não seja boa o suficiente para isso. Não, Henry disse ferozmente, pegando o celular dela e jogando longe. Você é mais que boa o suficiente. Você é incrível. E as pessoas que não veem isso são cegas ou invejosas ou ambos. Mas e se eu te envergonho? E se estrago sua reputação? Impossível. Você só me faz melhor. Você me faz querer ser melhor. Ele assegurou enquanto ela chorava e prometeu a si mesmo que protegeria ela de toda forma possível. E havia vitórias também, pequenas e grandes. O centro de resgate que eles abriram juntos, financiado parcialmente pela família real e parcialmente por doações públicas, foi enorme sucesso. Bia finalmente estava fazendo o trabalho que amava, em escala que nunca tinha imaginado possível. A primeira vez que a família real inteira os convidou para um evento privado, não oficial, apenas família, e tratou Bia com genuíno calor. A avó de Henry, uma duquesa elegante e temível, até fez questão de sentar ao lado de Bia e perguntar sobre seu trabalho com interesse real. Você é boa para ele, ela disse quietamente. Ele está mais feliz do que já vi em anos. Isso vale mais que qualquer protocolo. E então, 18 meses após aquele beijo que mudou tudo, em uma noite tranquila no apartamento deles, porque eles moravam juntos agora, oficialmente, algo que tinha causado pequeno escândalo, mas tinha sido permitido. Henry se ajoelhou. Antes que você diga qualquer coisa, ele começou, e sua voz estava tremendo ligeiramente. Eu sei que isso vem com complicações. Eu sei que significa ainda mais escrutínio, ainda mais pressão, ainda mais perda de privacidade. Eu sei que você estaria se casando não apenas comigo, mas com uma instituição inteira de tradições e expectativas. Bia estava chorando já, mãos cobrindo a boca. Mas, Henry continuou, abrindo uma pequena caixa de veludo para revelar um anel deslumbrante, eu te amo mais que tudo. Você me fez acreditar em amor real, em conexão genuína, em construir algo significativo. Você me fez querer ser corajoso, ser honesto, ser melhor. E eu não consigo imaginar minha vida sem você nela. Henry, Beatriz Moreira, você se casaria comigo? Sabendo todos os desafios que viriam, todas as complicações, toda a loucura, você seria minha esposa, minha parceira, minha pessoa para sempre? Bia estava chorando tanto que mal conseguia ver. Sim, sim, óbvio que sim. Ele colocou o anel no dedo dela, um ajuste perfeito, e a puxou para seus braços, beijando-a profundamente, enquanto Winston latia excitadamente ao redor deles. Como se entendesse que algo importante tinha acabado de acontecer. O anúncio do noivado foi planejado cuidadosamente. Uma sessão de fotos oficial. Depois, entrevista televisionada onde eles falaram sobre o relacionamento, sobre desafios, sobre amor. Você não tinha medo de se apaixonar por alguém tão fora de seu mundo usual? E o entrevistador perguntou a Henry, aterrorizado. Mas descobri que as melhores coisas da vida vêm quando você arrisca ser assustado. E você, Beatriz, como tem sido navegar neste mundo tão diferente? Bia sorriu, apertando a mão de Henry. Tem sido desafiador, honestamente. Há dias difíceis. Mas olho para este homem ao meu lado e lembro por que vale a pena. Não estou me casando com um título. Estou me casando com meu melhor amigo, meu parceiro, a pessoa que me faz querer ser corajosa. A resposta pública foi majoritariamente positiva. Claro, havia ainda críticos, sempre haveria. Mas a história deles tinha capturado a imaginação das pessoas. Uma história de amor real, imperfeita, honesta. O casamento foi planejado para 6 meses depois.
Uma cerimônia na abadia de Westminster, com todo o aparato tradicional, mas também toques pessoais. Bia insistiu que cachorros do centro de resgate deles fossem parte da procissão. Henry insistiu que a banda tocasse samba brasileiro na recepção. Estão quebrando todos os protocolos. Margaret reclamou, mas estava sorrindo. Bom, Bia e Henry disseram em uníssono. Na manhã do casamento, Bia acordou cedo no palácio, cercada por sua mãe que tinha voado do Brasil, por Lúcia, que era sua dama de honra, por Filipa, que tinha se tornado amiga próxima. Você está pronta? Sua mãe perguntou, ajudando com o vestido de noiva. Branco, impecável, com renda brasileira intrincada, uma fusão de mundos. Estou aterrorizada, Bia admitiu. 1 milhão de pessoas vão estar assistindo, mas apenas uma pessoa importa, Lúcia disse sabiamente. E ele está lá esperando, provavelmente igualmente aterrorizado. Ela estava certa. Quando Bia entrou na abadia, viu Henry no altar, lindo em uniforme militar formal, e ele estava claramente nervoso, balançando ligeiramente nos calcanhares, dedos tamborilando na coxa. Mas quando seus olhos se encontraram, tudo mais desapareceu. Ela caminhou pelo corredor longo, um mar de rostos, virando para observá-la. Câmeras capturando cada passo, músicos tocando perfeitamente. Mas ela apenas via Henry, via o amor no rosto dele, via as lágrimas nos cantos de seus olhos, via o sorriso que era apenas para ela. Quando ela chegou ao altar, ele sussurrou: "Você está absolutamente deslumbrante. Você também não está mal." A cerimônia foi linda, tradicional, mas tocante. Quando chegou ao momento dos votos, ambos tinham escolhido escrever os seus próprios. Henry foi primeiro, voz clara mesmo tremendo levemente. "Bia, você entrou na minha vida salvando um cachorro gordo e teimoso, e acabou salvando a mim também. Você me ensinou que coragem é sobre honestidade, que amor é sobre escolha diária, que família é algo que você constrói, não apenas herda. Eu prometo te amar nos dias fáceis e nos difíceis. Prometo te proteger da mídia malvada e dos protocolos absurdos tanto quanto possível. Prometo sempre te lembrar que você é incrível exatamente como é. E prometo que sempre haverá samba em nossa casa e corges aos nossos pés." As pessoas riram através de lágrimas. Bia respirou fundo. "Henry, quando eu salvei Winston naquele dia, eu não estava procurando por nada, além de fazer a coisa certa. Não estava procurando fama, ou aventura, ou amor. Especialmente não amor complicado com um príncipe ranzinza, mais risos. Mas encontrei você. E você transformou minha vida completamente. Me desafiou a ser corajosa quando queria ser covarde. Me segurou quando quis desistir. Me amou mesmo quando eu usava os garfos errados e fazia piadas inapropriadas. Prometo te amar de volta com tudo que tenho. Prometo ser sua parceira em todas as aventuras. Prometo sempre ser honesta, mesmo quando é difícil. E prometo que sempre vou salvar seus cachorros quando eles comerem chocolate." Henry riu, limpando lágrimas. "Eu os declaro marido e mulher", o arcebispo disse finalmente. "Pode beijar a noiva." E Henry não precisou ser mandado 2 vezes. Ele a puxou nos braços e a beijou profundamente, ambos sorrindo contra os lábios do outro, enquanto a abadia explodia em aplausos ensurdecedores. Quando se separaram, testas encostadas, Bia sussurrou: "Nós conseguimos. Apenas começamos." Henry sussurrou de volta: "Mas sim, nós conseguimos." A recepção foi mistura gloriosa de tradição britânica e celebração brasileira. Houve valsa formal e samba improvisado. Champanhe caro e caipirinha que Bia tinha insistido. Discursos elegantes e risadas genuínas.